Boa tarde, eu sou Antonio Teri, italiano, idealizador e proprietário da Forneria Romana. Infelizmente, nas semanas passadas, anunciamos o fechamento com grande pesar do nosso ponto físico da 9 de julho, mas agora, com a parceria da minha esposa, Ana Paula Facadio, que frequentou o IGA, se formou no Senac como chefe de cozinha, nós queremos continuar com o meu sonho de levar um pedacinho da Itália aqui no Brasil, levando produtos de receitas mediterrâneas, principalmente italianas, não? Aqui. Nós vamos fazer delivery, vamos fazer um novo portafolio de produto, mas por enquanto vamos iniciar uma série de live de gastronomia com receitas adaptadas para você conseguir fazer em casa, na sua cozinha. Já tivemos sugestões e gostaríamos que você sugerisse entrando em contato nos meios sociais, etc. Não? De nova receita, por exemplo, tivemos já 2 sugestões para a próxima live, para fazer molho e para fazer pão em casa, crocante, como se faz na Itália. Podem nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, Forneria Romana SJC. Também no nosso canal no YouTube, Forneria Romana, mas principalmente todos esses canais de mídia sociais vão ser ligados no novo site que estamos construindo, que é www.forneriaromana.com. Aí você já acha um novo canal de comunicações, de comunidade, para conseguir transmitir esse sonho para vocês com essa receita. Deixo a palavra para minha esposa Ana Paula, que vai a ensinar como fazer verdadeira tagliatelle italiana. Obrigado por assistir. Boa tarde, eu sou a Ana Facadio, como já disse meu esposo, eu sou chefe de cozinha formada pelo Senac de São José dos Campos, com a professora Lili. E hoje eu estou aqui para passar um pouquinho não só do meu profissionalismo, que eu aprendi com o curso, mas também da minha vivência na Itália. Eu vivi quase 7 anos na Itália, tenho muitos amigos italianos, amigas e amigos, e como a paixão do italiano é comer bem, comer saudável e praticamente todo mundo aprende a cozinhar, eu tive a oportunidade de presenciar as minhas amigas e aprender com elas a massa italiana. E hoje eu vou mostrar para vocês, de maneira bem simplificada, como nós fazermos o tagliatelle, o tagliolino, o mal tagliati e também a massa para lasanha em casa. É muito fácil, não é difícil. Eu vou ensinar de maneira que vocês não precisem de grandes ferramentas, né? Vou ensinar como, por exemplo, fazia a mama italiana, a nona italiana, que era com simplesmente um plano, né? Uma mesa, um rolo de massas e uma faca bem amolada. Bom, inicialmente eu gostaria de explicar que a massa fresca italiana ela pode ser conservada também. Normalmente nós fazemos a massa fresca e imediatamente cozinhamos, preparamos o molho e servimos. O italiano gosta muito da massa fresca, feita na hora, para comer na hora, quentinha, e ele normalmente não faz a conservação se não for necessário realmente, a não ser que, por exemplo, seja um grande evento familiar, com muitas pessoas. Então, normalmente, eles ou secam a massa, conservam ela seca para já ir preparando até o dia do evento, ou fazem um mutirão um dia antes e todos se reúnem para preparar aquela grande quantidade de massa, ou até mesmo se pode congelar, não é difícil. E eu vou falar no final depois todos esses detalhes. Mas hoje nós vamos preparar o nosso almoço. Se vocês quiserem preparar junto comigo, não é difícil. E nós vamos comer ainda hoje, tá bom? Então, eu vou fazer hoje tagliatelle. O tagliatelle, ele tem uma certa espessura. Ele tem que ser de 0,5 milímetro de espessura e ele tem que ser de mais ou menos 5 milímetros de largura. Se passar de 5 milímetros, ele já se chama pappardelle. E se ele for com 3 milímetros, ele se chama tagliolino. Então, existem esses 3 diferenciais para apresentar a massa tipo tagliatelle. Se você quiser fazer a lasanha, serão retângulos, né? E com a mesma espessura, 0,5.
Aí você vai me perguntar, mas com um rolo de massa a gente consegue chegar a essa espessura? Sim, tem que ter um pouquinho de paciência e muita força no braço. Mas existem máquinas que você também pode adquirir, que hoje eu não estou usando aqui porque não é o meu objetivo. Hoje eu quero ensinar você a fazer com poucas ferramentas, com seus filhos em casa. Mas existem ferramentas que você pode adquirir, que são a maquininha de fazer massa fresca, manual, e também a máquina elétrica, que eventualmente na nossa próxima live eu vou apresentar para vocês e vou ensinar mais um tipo de corte de massa, ok? Então vamos começar. Inicialmente, a receita de massa fresca italiana é: para cada 100 gramas de farinha de trigo, um ovo de cerca mais ou menos 70 gramas. No Brasil seria um ovo jumbo, que é um ovo maior, que não é tão fácil de encontrar. Mas, com a minha experiência, eu normalmente coloco para cada 100 gramas de farinha de trigo, um ovo mais uma gema e dá certo. Por quê? Porque normalmente os ovos que a gente adquire são aqueles menores. Então, é muito melhor você colocar somente mais uma gema, porque vai dar mais cor para a sua massa e vai ser a gordura necessária para dar a textura da massa. A farinha de trigo é uma farinha normal. Aqui em casa nós usamos a Anaconda. Nós usamos os vários tipos de farinha para fazer pães, pizzas, massa fresca, bolo, da linha Anaconda. Não é publicidade, é porque nós realmente fizemos vários testes com vários tipos de farinha e chegamos à conclusão de que é uma das melhores no Brasil, tá? Existem farinhas italianas importadas ótimas, excelentes, que nós também usamos. Uma delas é essa aqui, a Molina Sana. A Molina Sana é muito boa, porque ela tem vários tipos de farinha também. Tem a 00, que é a que se aproxima mais da nossa farinha comum. Tem a farinha integral e tem a farinha de sêmola de grano duro, que é a que a gente usa normalmente para fazer também massa fresca, ou somente para estender a massa, ou ainda para deixar ela secar. A gente passa ela na farinha e deixa secar. Então a gente vai usar hoje a farinha brasileira de fácil acesso, mais econômica, que qualquer um pode adquirir, que é a farinha Anaconda. E como que nós vamos iniciar? Nós vamos fazer mais ou menos 200 gramas de farinha de trigo e 2 ovos e 2 gemas, para ver como que fica a massa, para vocês entenderem. Eu vou pesar aqui a minha farinha. Aqui eu vou colocar, eu tenho uma balança, eu vou mostrar para vocês a balança. Tá? Essa é a minha balança. E aí eu vou pesar, não sei se vocês conseguem ver o visor. Gente, qualquer dúvida, se tiverem perguntas, por favor, vocês podem estar fazendo, que eu vou tentar responder, tá? No decorrer da live. Meu esposo vai pegar o outro celular, né, amor? E vai falando para mim as perguntas. Então, aqui. Aqui eu já tenho 200 gramas de farinha. Então, os ovos. Eu acho que todo mundo que cozinha um pouquinho sabe que normalmente a gente coloca o ovo num potinho separado, porque se um tiver estragado a gente descarta e já pega outro. Se você colocar diretamente na sua receita, você vai perder toda a receita. Então eu vou pegar um ovo, ó, o meu ovo é esse menor, ele não é o jumbo, ele pesa mais ou menos, a gente vai ver quanto ele pesa e aí vocês vão ver. Me dá um outro potinho, por favor. Eu vou fazer a cara. Então vamos ver quanto que tá pesando esse ovinho aqui, ó.
Mas perguntando. Peraí. É que ela não tá pesando o meu potinho, então tá difícil. Eu vou trocar de pote para ver se esse aqui ela pesa. Peraí. Bom, eu acho que eu vou ficar devendo para vocês o peso do ovo, porque essa balança aqui, ela não está me dando precisão com relação ao recipiente que eu estou usando. Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou colocar minha farinha pesada, 200 gramas, tá? Aqui. Eu vou fazer um buraquinho no meio, tá? A gente faz um buraco aqui no meio, como se fosse um vulcãozinho, tá bom? Eu vou colocar uma luvinha, porque eu tive um incidente, eu tô com o dedinho machucado, e aí eu vou colocar a luvinha só onde eu estou com o band-aid. Só para que não aconteça nenhum tipo de acidente, contaminação. Aí, ó, eu vou pegar esse ovo, vou jogar aqui no meio, tá? E vou quebrar um outro ovo. E vou jogar também aqui no meio, tá bom? Um detalhe. É claro que, normalmente, cada farinha, ela tem uma densidade, ela tem propriedades que diferenciam uma da outra e a consistência também do produto. Por isso que muitas vezes a gente fala mais ou menos 100 gramas, mais ou menos meio quilo de farinha. Por quê? Vai depender da absorção dela com relação aos líquidos. Nesse caso aqui, nós colocamos 2 ovos, 200 gramas de farinha. Nós vamos começar a misturar e vamos verificar se ela está realmente amalgamando, se ela está absorvendo como a gente espera. Se for necessário, a gente coloca um pouquinho mais de farinha. Se ela ficar dura, o que a gente faz? A gente pega um ovo, quebra ele ou pega só a gema e vai colocando até ela chegar na consistência ideal. Coloca água, não é o ideal. A água ela não contém gordura e normalmente ela endurece a massa. Sal coloca? Não, vocês repararam que a receita é 100 gramas de farinha, um ovo. Ou um ovo mais uma gema. Sal, normalmente o italiano não coloca diretamente na massa. Por quê? Porque o sal vai na água que ele vai ser cozido. E depois ele também vai ter sal no molho. Então, não é necessário colocar sal, tá bom? Desculpem. Eu vou pegar esse ovo e vou misturar, bem misturadinho, aqui no meio do nosso vulcãozinho de farinha. E aí, eu já vou colocando a farinha no meio aos pouquinhos, tá? E aí eu vou colocando. Vou acrescentando, porque vai chegar uma hora que nós vamos literalmente colocar a mão na massa. Mas enquanto ele tá molinho, a gente vai fazendo assim, tá bom? Ó, o nosso vulcão já tá em erupção, transbordando. Gente, eu tô também ensinando essa maneira de fazer o tagliatelle, porque é uma maneira muito gostosa de, inclusive, você estar em família, de você fazer com as crianças. Eu tenho 5 filhos, trabalho como voluntária num projeto social com meninas de 6 a 14 anos e as crianças amam poder participar de momentos com a família na cozinha. O italiano tem muito isso. O italiano ele é muito voltado para reuniões familiares, estar com a família. E é muito legal você poder fazer receitas com seus filhos. Bom, aqui a gente já vai colocando a farinha, tá? Ó, como os meus ovos eram pequenos, dá pra ver que não vai ser o suficiente. Aí o que eu vou fazer? Eu não vou continuar, antes de misturar toda a farinha, eu vou pegar mais
2 gemas. Vou colocar aqui para vocês verem, tá? Tô tirando a clara. Vou colocar mais 2 gemas. Vou bater essas geminhas para elas ficarem molinhas e aí vou continuar a amalgamar a minha massa. Essa massa tem que ficar bem homogênea, bem lisinha, não pode ficar mole, tá? A gente não pode apavorar também, ai, a massa tá mole, tá grudando, porque até ela absorver toda essa farinha leva tempo, tá? Então a gente vai. A minha mão tá lavadinha, tem que estar com a mão limpinha porque a gente tem contato direto, né? Com a massa. Álcool gel, que eu já fiz toda a asepsia, justamente porque a gente... Unhas curtas de preferência, para não entrar massinha embaixo da unha, ou uma luvinha de silicone descartável, para quem tiver a unha pintadinha. Olha, tá vendo? Ela já tá mudando a consistência, né? Hoje a luva tá me atrapalhando um pouquinho, porque com a mão é bem melhor. Nós gostaríamos também de dizer que a gente vai vender massa fresca, tá? O kit de massa fresca com molhos na Forneria Romana, tá bom? Então, aqui a gente tira esse excesso de farinha que ficou e vamos trabalhando. Nós não queremos que a massa desenvolva glúten, porque não é um pão. Ela não precisa ser uma massa que vai crescer, que leva fermento. Então a gente só quer o quê? Realmente misturar, amalgamar a farinha ao ovo, tá? E a gente vai fazendo com que essa farinha, tá vendo que ela vai mudando de cor? Ó, ela tá ficando bem amarelinha, tá? Ela vai mudando de cor. Ela não é uma massa dura. Por quê? Se ela ficar muito dura, você não consegue depois abrir, manusear. Então ela tem que ficar macia. Bom, essa massinha tá pronta, vocês podem ver. Ela fica um paneto, um pãozinho, né? Uma bolinha, bem amarelinha, bem macia. E nós colocamos ela na bacia, com um pouquinho de farinha no fundo, para descansar. Essa massinha, ela vai descansar 30 minutos. Enquanto isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos preparar a nossa mesa para abrir a massa. Vamos
limpar aqui, né? Tirar o excesso de farinha. E vamos deixar a nossa massinha descansando por um tempo. Enquanto isso, eu vou dar uma dica para vocês de uma maneira de você conservar a sua massa. Se você quiser, por exemplo, manter essa massa para o domingo, para amanhã, você tem duas opções. Ou você seca a massa em secadores, normalmente alguns italianos e brasileiros também que são amantes da massa fresca, que gostam de preparar em casa, fazem varalzinhos, né, com fios de nylon, onde eles estendem essa massa, tá? Sutilmente enfarinhada com a farinha de grano duro, tá bom? E aí eles colocam ela ali, apoiadinha no comprido, né, no vertical, e deixam secar até o dia seguinte para ser utilizada. No entanto, nós podemos também congelar essa massa. Como que nós congelamos essa massa? Nós simplesmente vamos pegar a massa, vamos abrir a massa, cortá-la e depois nós vamos colocá-las dentro de tabuleiros e vamos congelar. Como se fazem também com os salgadinhos como coxinha, bolinha de queijo, que você congela elas todas já empanadas e num tabuleiro aberto para depois ensacar. Da mesma forma é a massa fresca. Você pode colocá-las estendidas na massa já cortadinhas, estendidas no tabuleiro, na forma, cortadinhas, e congelar e usar posteriormente, quando você quiser. Você pode usar amanhã, você pode usar depois de amanhã, ela tem uma validade. Só que depois que ela congelar, você também pode tirar ela do tabuleiro, colocar em saquinhos herméticos na mesma posição, fechar e deixar lá pelo tempo necessário. Normalmente a gente coloca 30 dias de conservação congelada. E aí você pode usá-la da mesma forma como se ela fosse fresca, feita na hora. Vai ferver a água, vai colocar o salzinho na água e ela congelada, você já coloca ali, que aí ela vai cozinhar. Eu gosto mais de dar uma prévia descongelada, eu não coloco ela diretamente congelada, porque como ela não está pré-cozida, ela pode gelar a água e aí ela pode encruar. A água tem que estar muito quente. Então o que eu faço? Eu pego, deixo ela alguns minutinhos fora do congelador, né? Na temperatura ambiente. Quando eu vejo que ela está começando a ficar molinha, aí eu já ponho ela na água fervendo, fervo a água, ponho ela na água fervendo e já levo à mesa com o molho, tá bom? Bom, nós temos aqui então uma outra massinha que nós vamos pegar e vamos abrir, tá? Eu estou usando para abrir a farinha de grano duro, mas você pode usar a farinha de trigo comum, não muda nada. Inclusive nós podemos fazer assim, vamos dividir a massa e aí uma eu vou abrir no grano duro e a outra eu vou abrir na farinha comum. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa massa e vamos estendê-la, tá? Eu vou tirar isso daqui para nós termos um pouquinho mais de espaço. Você começa fazendo assim, né? Como eu falei, para fazer a massa, nós temos que deixar ela bem fininha, bem sutil. Jogo mais um pouquinho. Vou tirar aqui a bandejinha, a lancinha. Então, nós vamos pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Nós viramos
não é difícil. Se possível, a gente vai deixando ela meio que quadradinha, retangular. É só colocar um pouquinho mais de força nas mãos, na palma das mãos, dessa forma aqui, ó, que a gente tem um resultado melhor. Às vezes vocês fazendo assim, não dá certo, ó, tá vendo? O manuseio é muito difícil, né, do seu rolo. Então é melhor com a palma da mão, dessa forma. Ó, tá vendo como ela tá esticando bem? Ó, como ela já tá ficando bem fininha. E tem que ser assim, bem fininha. Não é necessário muita farinha, tá? É só pra ela não grudar. Eu me apaixonei pela massa fresca, principalmente quando uma amiga nossa nos convidou para um ano novo na casa dela e ela nos serviu massa fresca com uma guarnição de manteiga e tartufo. Ela fez um creminho de tartufo com manteiga e salteou o tagliatelle ali. Foi o melhor prato de massa que eu já comi na minha vida. E eu me apaixonei pela massa fresca. E é por isso que eu acho que vale muito a pena. Bom, a nossa massa tá bem fininha, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Ela chega a tá... Ui, desculpa. Ela tá escorregadia e transparente até. Ó, tá vendo? Bem fininha, tá? E agora o que nós vamos fazer? Um pouquinho mais de farinha. Uma última esticadinha nessa massa, né? É uma massa bem maleável, bem elástica, de fácil manuseio. Vocês vão gostar muito. Não precisa botar nem água nem óleo na massa. Só mesmo o ovo e, se precisar, uma geminha a mais. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa massinha, tá? Que nós esticamos bem. Eu vou ligar aqui o nosso... Ah, Ana, mas vem cá, e se eu quiser fazer a massa, não quiser deixar descansar, quiser comer agora, fazer com você, já cozinhar? Pode, não tem problema. Nós vamos pegar essa massa, nós vamos dobrar essa massa, tá? Com mais ou menos 5 centímetros. Vamos fazer assim, ó, quer ver? Eu vou cortar ela, deixar ela bem retinha pra vocês verem. Tá? Pronto. Então eu vou deixar ela bem retinha aqui, ó. Vou tirar as rebarbinhas só pra vocês verem. Não precisa, mas é só pra vocês verem mais ou menos, né? Como que... Afasta o termômetro de plástico. Tirei essas rebarbas. Você guarda pra mim, por favor? Bom. Fiz um pouquinho de esforço, tô com calor, gente. Então, olha, eu vou pegar, vou dobrar essa massinha, tá? Desse jeitinho, como se fosse uma panquequinha, tá? Vou dobrando sempre na mesma posição até chegarmos ao fim. Chegou ao fim? Se você quiser, você tira essa rebarbinha
E aí, ó, tá vendo? Formou a panquequinha. Você dobrou ela como se fosse uma panquequinha. O que você vai fazer? 5 centímetros, tá? É o tagliatelle. 5 centímetros de cada cortezinho que você vai fazer. Então você vai pegar a faca que tem que estar bem amolada e vai cortar. 5 centímetros. Desculpa, gente, eu falei errado. Não são 5 centímetros. Eu me retifico. São 5 milímetros, tá bom? 5 milímetros de espessura. Não precisa medir, né, gente? A gente tem assim uma visão prévia de quanto seja mais ou menos. Você vai cortando, se certifica de que tá cortando direitinho, tá? Aí você corta tudo igualzinho. Eu não sei se todo mundo conhece tartufo. Eu falei de uma manteiga com tartufo, saltear numa manteiga com tartufo. O tartufo, ele é um cogumelo diferente, que ele é encontrado em determinadas regiões, né, da Itália, e ele fica por debaixo da terra, ele não fica à vista. E eles usam, inclusive, eles têm a ajuda, inclusive, de cães farejadores que farejam aonde estão esses tartufos para eles poderem pegar o tartufo e vender, né? Eles são cultivadores de tartufo. Olha, tá vendo aqui? Então, ó, esse aqui é o tagliatelle, tá? Vou mostrar, você vai abrindo, né? Aí você pode abrir, você pode colocar ele assim. Ele tá bem enfarinhado com a farinha de grano duro, que facilita bastante porque ele não gruda, né? Principalmente quando é a massa fresca, né? Que só descansou meia hora, mas ela foi feita agora. Então, esse aqui é o tagliatelle feito em casa, que aí você vai, se você quiser você pode enfarinhar um pouquinho, tá? Soltar assim, ó, porque depois você vai colocar ele na água e já vai saltear ele, né? Ó, tá vendo? Olha que bonita, né? E vocês viram, nós não levamos tempo algum para fazer essa massa. É muito fácil, tá? É a massa fresca que nós vamos comercializar também. Se você não tiver a fim de fazer em casa, tiver com aquela preguicinha, cansado, trabalhou muito final de semana, pode falar com a Forneria Romana que nós vamos fornecer. Em breve, nós estamos montando o nosso novo laboratório e em breve estaremos fornecendo para você. Olha, tá vendo como ela tá? Aí nós vamos esperar a água ferver, nós vamos colocar aqui uma pitadinha de sal, né? Na água, tá? Se você quiser, você também pode provar. Providencia pra mim um queijinho ralado, por favor. E aí, quando a água ferver, que ela estiver borbulhando, a água, ela ferveu, você põe no fogo médio. Não precisa colocar no fogo, deixar no fogo alto. Se você cozinhar a massa no fogo médio, é o ideal. Por quê? Porque você vai mescolando, vai mexendo a massa para ela cozinhar por igual e não ficar empapada. Porque normalmente a massa fresca, ela dá ponto mais rápido. Se você colocar ela num fogo muito alto e deixar ela ali e não tomar conta, ela pode ficar empapada. E o ideal é que a massa seja al dente. Então,
nós vamos fazer justamente o quê? Quando a água estiver fervendo, ó, a minha água já está dando borbolhas. Aí, você coloca, no caso a minha panela é pequena, eu vou ver se vai comportar toda a minha massinha, acho que sim. E aí eu vou dando uma mexidinha. Para ela ir cozinhando. Se você tiver uma grande quantidade de massa para cozinhar e a panela for grande, que inclusive eu recomendo essas panelas que já vêm com a cestinha de escorrer a massa acoplada. Se você tiver uma grande quantidade de massa para cozinhar, eu recomendo que você ferva a água, deixe a água fervida, porque normalmente a massa fresca, por ela ter essa farinha, né, incorporada nela que a gente coloca para ela não grudar, a água vai ficando pegajosa, a massa vai ficando ali, a farinha vai ficando ali, vai formando também uma camadinha de massa. Então o ideal é que a gente pegue e troque a água, mas você não vai perder tempo, por exemplo, de esperar ferver a água toda vez que você tiver que trocar. Então o ideal é que você tenha outra panela sobressalente do mesmo tamanho, colocar a água para ferver, deixar ela bem quente, no fogo bem baixinho, ela ali fervendo. Se precisar trocar, você já tem a água quente para trocar de panela. E aí você não demora tanto para cozinhar o restante da massa, servir a massa ainda morninha, né? E almoçar todo mundo junto em família, tá bom? Então olha aqui, ó. A massa tá quase pronta. E como que eu sei que a massa já tá cozida? É fazer o teste do dente, por isso que a gente fala ao dente, né? A gente tem que fazer o teste, já que é uma cozinha caseira, né? Agora tem também o visual da massa, você aprende com o tempo a olhar a massa e perceber que ela está cozida. Nós vamos pegar aqui, ó. Se você pega a massa e você aperta ela e ela se rompe, não se rompe com facilidade, ou fica esbranquiçada onde você rompeu, ela ainda não está no ponto, tá? Essa aqui tá quase no ponto, tá chegando no ponto, ó. Fogo médio. Agora eu vou pegar aqui um suporte. Amor, coloca a ricota ralada pra mim aí. Tá dentro da geladeira, por favor. Eu vou tirar minha massinha, que já chegou ao ponto. Vou mostrar pra vocês como é que tá essa massinha. Eu escorro. Outra coisa, muitas pessoas colocam óleo na água para não grudar. Não é necessário. Por quê? Porque o óleo, ele deixa a massa muito escorregadia. E aí ela não absorve o seu molho. O molho também vai escorregar pela massa. Tanto o molho como o pesto, qualquer outro tipo de molho vai ficar escorregando. Então não existe aquela mistura de sabores. O ideal é que não se coloque óleo na massa. Você tem que ficar de olho e saber o ponto da massa, quando está no ponto, porque normalmente ela gruda. Por quê? Porque você deixou cozinhar muito e ela foi soltando o amido, foi soltando, né, a farinha e foi criando aquela goma. Mas se você cozinhar ela e tiver essa delicadeza de prestar atenção, ó, ela fica soltinha, tá vendo? E eu não botei uma gota de óleo, tá? O óleo, ele vai depois, para dar sabor. O azeite, a gente coloca agora, se quiser também, um fiozinho de azeite, para ela então não grudar, mas, sobretudo, para dar um sabor à massa. Não é muito, é pouco, tá vendo? Eu posso lavar na água?
Muita gente lava a massa na água. Eu particularmente não, porque tá vendo, ó, não é necessário, ó. A minha massa tá soltinha, ó, vocês podem ver. E se vocês fizerem um passo a passo igual, a de vocês vai ficar também, tá? Esse é o tagliatelle. O tagliolini é 3 milímetros menor, tá? Seria a metade desse aqui, mais ou menos. E o pappardelle é 7 milímetros, então ele é maior, é mais largo. A gente pode fazer um aqui para vocês entenderem. Então aqui tá a minha massa. Eu vou diminuir aqui a temperatura da minha água, tá? E aí agora a gente vai fazer o pappardelle. Nós vamos jogar um pouquinho de farinha, pegar essa massinha, vamos abrir a massinha, tá? Olha, tá vendo, gente? A massa tava dentro da vasilhinha com um paninho por cima, ela não resseca, não fica dura. Olha que consistência maravilhosa. Ó, tá vendo? E aí a gente vai abrindo, ó. Aqui grudou um pouquinho, a gente pega um pouquinho da farinha. Tá? A gente vai abrindo essa massinha. Ah, mas e se eu quiser colocar um pouquinho de óleo ou azeite na água, vai mudar alguma coisa? Não, não vai mudar nada. Você pode colocar, tá bom? Você coloca só para garantir que ela não vai grudar. Se você tem essa insegurança, né? Você pode colocar sim. E se quiser também lavar a massa depois que ela sair do cozimento, é uma opção. Eu acho que não é necessário, porque inclusive a farinha que você vai comer tem sabor, o ovo tem sabor, então, né, não muda nada. Aí, existe para os veganos uma massa sem ovo? Existe, claro que existe. E a gente pode estar fazendo uma live aqui e ensinando a massa vegana, tá? É só vocês pedirem, e o que vocês pedirem a gente providencia a live. O foco das lives é justamente a gente levar, não só com o nosso serviço, né, com os nossos produtos, mas levar um pouquinho da cultura italiana, que eu pude conhecer em 7 anos de vivência, que o meu marido vivenciou ao longo dos anos da vida dele, para todo mundo, para vocês, inclusive compartilhar, porque muita gente já foi à Itália, é descendente de italiano, né? Eu, por exemplo, sempre tive na minha família por parte de pai, presente a gastronomia italiana. Minha bisavó fazia massa fresca, nhoque. Então, é uma coisa assim que nós brasileiros temos muito forte, né? Devido à nossa... Nós podemos também fazer a próxima live de massas, nhoque. O nhoque, nós temos várias variantes, né? Batata doce, mandioquinha, mas tem o tradicional italiano. Então a gente pode trazer para vocês. O nosso nhoque italiano, ó. Massa de espinafre. A próxima vez nós também podemos fazer massas saborizadas como foi pedido. Podemos fazer a massa com espinafre, porque inclusive faz muito bem à saúde, né? É muito rico em nutrientes. Você misturar a sua massa, por exemplo, o espinafre. Nós podemos misturar também a beterraba, né? Como que faz a beterraba? Nós podemos comprar o pozinho de beterraba e misturar na farinha. Aí a gente faz as proporções certinhas para que ela não fique dura, né? Nós podemos também incorporar o açafrão. A massa com açafrão
além de deliciosa, fica com uma cor maravilhosa. E o açafrão nós sabemos que existem muitas propriedades, né? Dentre elas, aumento da imunidade. Então nós podemos fazer massas saborizadas, né? Podemos criar um acervo de massas para estar preparando em casa, tá bom? Podemos fazer também a massa recheada, né? O pesto, eu vou ensinar para vocês o pesto de salsinha, o pesto de manjericão, o pesto de... Nós temos também o pesto de rúcula, tá? Bom, aí aqui, ó, a massa já tá bem esticadinha. Vou tirar as rebarbas, tá? Vou deixar ela mais uniforme. Essas rebarbas a gente não joga fora não, a gente depois reaproveita, tá? Aí ela vai estar um pouquinho mais sequinha. O que que você faz? Você molha a sua mão, umedece a sua mão e reaproveita a massa, tá bom? Aí nós vamos fazer o mesmo procedimento, gente. Ó, vamos dobrar aqui, tá? Vamos dobrando ela, bonitinha. Aí, ó, dobrou, tá vendo? Panquequinha de novo, né? Nossa panquequinha. Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos, então, cortar com 7 milímetros, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês a diferença, ó. Ó. Pappardelle são 7 milímetros, tá vendo, ó? Vou abrir, ó. Ele é mais larguinho, tá? Então, vamos lá. Depois que ele vai na água, ele fica mais inchado, né? Fica mais largo ainda. Bom, gente, nós vamos também fazer em breve kits de pizza, tá? Nós vamos levar até você a pizza e nós vamos ter a modalidade de pizza pré-assada, massa verdadeira, italiana, da Forneria Romana, e você vai poder comer ela quentinha, finalizando ela na sua casa, tá bom? Segue a gente que em breve nós estaremos fazendo para você. Ó, então o pappardelle está aqui. Tá vendo? Soltinho. Vocês viram como ele fica mais larguinho, né? Essa é a outra variante do nosso tagliatelle, né? Se chama pappardelle. É o mesmo formato, só que mais larguinho, tá vendo? Quando a água estiver borbulhando, então, nós vamos jogar na água, tá? A gente faz assim para ele ficar soltinho e soltando a farinha que a gente incorporou, né? A gente não precisa mais dessa farinha toda. Então, ó, ele vai soltando, tá? E aí a gente pode ir conversando, tá? Nós vamos responder as dúvidas. Se vocês tiverem sugestões,
Se vocês quiserem condividir com a gente alguma coisa que eu de repente tenha omitido, que eu não respondi aqui agora, que eu não atendi, né, as expectativas, nós estamos abertos, tá? Para estarmos conversando a respeito, porque a gente também não lembra tudo, né? Não sabe de tudo, mas estamos aqui à disposição de vocês, tá? A água está quase fervendo. Preciso climatizar o meu estúdio. Tá muito quente aqui, tá muito calor hoje, gente. Então, assim, eu vou providenciar uma climatização. Tá quase fervendo. E aí depois eu vou fazer para vocês um refogadinho de manteiga com sálvia e um dentinho de alho. A gente vai saborizar essa manteiga com um dentinho de alho. Depois a gente vai pulverizar a sálvia seca. Por que a sálvia seca? A sálvia fresca não é de fácil acesso, você não encontra sempre. Ela muitas vezes tem no mercado, às vezes não tem, às vezes tem a plantinha, às vezes não tem. Então, para a gente não ter esse problema de não ter a sálvia, muda o sabor? É claro, tudo que é fresco é muito mais saboroso. Mas se nós tivermos os temperinhos secos, não significa que não vai ter sabor a receita, porque o tempero seco, ele simplesmente foi desidratado, ele não é artificial e ele vai dar sabor também. Pelo contrário, os temperos secos desidratados, eles dão até mais sabor, eles têm mais, digamos assim, o sabor é mais intenso, né? Então, nós vamos fazer com a sálvia seca para que vocês vejam a receitinha. Ó, a minha água já ferveu. Agora eu vou colocar o meu pappardelle aqui, tá? Na panela. Se vocês também quiserem falar sobre como está sendo a live, o ambiente, o que está faltando, se a visibilidade não está muito boa, por favor, deixem pra gente os comentários, que a gente quer sempre melhorar, tá? Para que a gente possa levar as informações da melhor forma possível, tá bom? Então aqui, ó, já está fervendo a água, eu já vou abaixar para o fogo médio. Eu vou colocar, inclusive, no mesmo recipiente para vocês verem a diferença dos dois formatos, né? Gente, hoje nós estamos fazendo verdadeiramente massa fresca artesanal, tá? Com ferramentas simples. É claro, se você fizer numa máquina elétrica ou até naquela maquininha manual com a manivelinha que eu vou mostrar para vocês na próxima live, vocês vão ter uma massa muito mais fina, né? E muito mais, digamos assim, um formato muito mais bonito, tá? Mas o que a gente tem que apreciar é justamente o alimento genuíno. Como diz a Rita Lobo, que eu sou uma grande fã dela e sigo ela em todas as redes, a comida de verdade. A gente precisa ter no nosso prato, na nossa mesa, a comida de verdade. E o que é a comida de verdade? É tudo que é genuíno, é tudo que a gente faz com ingredientes que nós encontramos na natureza ou que sejam minimamente processados. Então o que a gente está fazendo hoje? A gente está fazendo a massa fresca artesanal em casa, com ovos frescos, farinha de trigo e com as nossas mãos. E isso é muito genuíno para a nossa família e para a nossa saúde, tá bom? Então, experimentem, nem que seja uma vez só, aí depois vocês compram com a Forneria Romana. Nós teremos imenso prazer de fornecer para vocês o que é genuíno e o que é muito saboroso, tá bom? Ó, a nossa massa está quase pronta. Ah, e outra coisa, se vocês não quiserem sujar as mãos, cortarem temperos, procurem Maravilha de Temperos. É uma parceira nossa que faz temperos caseiros, artesanais e naturais. Eu recomendo. Maravilha de Temperos. Em breve, eles estarão também nas redes sociais com o Instagram, com o Facebook e já estão vendendo. Procurem Maravilha de Temperos. Depois eu deixo para vocês o número telefônico. E vocês também podem entrar em contato com a forneria, que nós também podemos indicar para vocês ou até levar até vocês. É o tempero original, genuíno, artesanal, feito em casa, sem nenhum conservante. Os únicos conservantes são azeite, sal e na medida certa, sem excessos.
está fazendo muito sucesso. E aí você pode fazer o seu molho da melhor forma possível, mais saborosa, sem muito trabalho, né? Mesmo porque você vai ter o trabalho de fazer a massa. Aí o molho você faz mais rapidinho com maravilha de temperos. Ó, tá vendo? O nosso pappardelle já está pronto, ó. A gente vai fazer o teste. Peraí, tá escorregando. Cozinhei no fogo médio. Ó, qual é o teste? A gente pega, parte assim com o dedo, ó. Ainda um pouquinho, ó. Tá quase, tá? Isso aqui a gente deixa aqui. Volta pra dentro da panela. Tá tudo limpinho aqui, né, gente? Só tem farinha. Mexe pra ficar bem soltinho. Ó, tá vendo? Vamos fazer outro testezinho. Agora sim. Prontinho. Vamos tirar daqui, desligo, escorro. Vou mostrar pra vocês, tá? Ó, tá vendo? Soltinho, ó. Tá? Aí agora eu vou mostrar pra vocês a diferença. Ah, mas eu compro no supermercado e é diferente. É claro, gente, é industrializado, passa por um monte de máquina, então, né, mais bonito, mais fininho, como eu falei. Mas olha só que belezura. Amor, você pode colocar lá pra mim, por favor? Olha só que maravilha, tá vendo? Vocês conseguem ver a diferença, ó? Esse é o tagliatelle e esse é o pappardelle, ó. Vamos botar aqui, em cima da bancada, pra gente ver melhor. Esse é o pappardelle e o tagliatelle, ó. Ele é mais larguinho, tá vendo? E se quiser, pode fazer um pouquinho mais larguinho, de repente, né? Se gostar. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o nosso acompanhamento, o nosso molhinho rápido, né? Eu tenho aqui manteiga, azeite, a nossa pimentinha fresca, sempre os grãozinhos, é o melhor você ter em casa. Nem que seja aquele do vidrinho que já vem as sementinhas dentro e você tira a tampinha e utiliza. Maravilha, é o ideal. O que eu não recomendo, porque inclusive eu não gosto muito, é que você compre aquele já pulverizado. Ele faz mal para a saúde, não ele propriamente dito, mas o uso contínuo dele. E ele fresco não. E assim como a noz moscada, eu também compro ela para ralar na hora, dá mais sabor, enfim. A sálvia seca, tá? Ela já desidratada, tá aqui. E aí o que nós vamos fazer? Vou dar uma limpadinha aqui, porque respingou água, né? Vou pegar uma panela assim, mais aberta, né? Aí eu vou pegar aqui, eu vou colocar para a quantidade de massa, eu sou meio exagerada, né? Então eu vou colocar aqui mais ou menos umas 70 gramas de manteiga, tá? 70 gramas de manteiga. Vou derretendo ela aqui. Você pega um outro pratinho pra mim, amor, por favor? Não, eu prefiro fundo. Vou colocar um fiozinho de azeite. Por que o azeite? O azeite com a manteiga, eles não queimam, né? Demoram mais a entrar
digamos assim, uma certa combustão, né? Porque a manteiga ela queima rápido, o azeite também, e eles acabam perdendo a propriedade muito rapidamente. Então a gente põe um pouquinho de azeite com a manteiga, tá? Aí lembra que eu falei que a gente ia